bem, meus irmãos, nós estamos com essa série, segundo domingo, nós estamos falando desse tema, Anjos da Vida. Começamos no domingo passado, esse tema eu creio que nos ajuda a entender um pouco melhor o que Deus tem feito na nossa vida, a maneira de Deus trabalhar na nossa vida. Nós podemos reconhecer a providência de Deus. A ideia é essa, a providência de Deus no ordinário cotidiano. Porque nós vimos uma coisa, que Deus pode agir de maneira imediata ou de maneira imediata. Ou seja, Deus pode agir usando meios ou sem meio nenhum. É uma maneira imediata. Mas geralmente, se você acompanhar bem na Bíblia, você vai ver isso. Deus utiliza meios. E segundo a palavra de Deus, nós vimos aqui que Deus pode utilizar tanto seres espirituais como seres humanos para cumprir os seus propósitos na sua vida. Lá em Daniel 4:35 diz assim, que segundo a sua vontade, Deus opera com o exército do céu e com os moradores da terra. O exército do céu fala dos seres espirituais, anjos. Deus está agindo, Deus está operando. Essa é a providência ordinária cotidiana de Deus. Por que eu digo ordinária cotidiana? Porque Deus, quando usa meios, nós achamos, não, aí não foi Deus. Não, é Deus que está agindo, Deus está colocando as pessoas, movendo as coisas, né? Pensando em anjos, principalmente, falamos um pouco sobre anjos na semana passada, o autor da carta aos Hebreus, ele faz essa pergunta, pergunta importante. Os anjos não são, todos eles, espíritos ministradores, enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Anjos existem, anjos são instrumentos de Deus, são ministros usados para nos abençoar, para nos proteger, sim, muitas vezes, para agir na nossa vida. Então nós não vemos, nós não temos relacionamento, contato nenhum com os anjos, né? Mas nós vemos claramente na Bíblia os anjos sendo usados por Deus no momento oportuno, agindo na vida dos seus filhos, tá? Nós vimos várias passagens na Bíblia, vocês conhecem. Domingo passado falamos sobre o profeta Elias. O profeta Elias, ele experimentou de maneira muito concreta essa ação de Deus imediata, usando meios, um anjo. Um anjo foi colocado na vida dele num momento de grande necessidade. E ele estava com fome, ele estava angustiado, ele não via a providência de Deus na sua vida. Ele estava sendo perseguido, ele estava passando por uma grande provação. Deus enviou um anjo. E ele então pediu a morte, deitou-se para dormir e o anjo tocou. A Bíblia diz que ele acordou, a Bíblia não fala que ele viu o anjo, mas ele viu que tinha um alimento, tinha uma providência de Deus diante dele. E ele se alimentou, e com aquele alimento, a Bíblia diz que ele viajou uma jornada longa e ainda cumpriu os propósitos de Deus na vida dele. Então, anjos são ministros de Deus enviados para servir aqueles que hão de herdar a vida eterna. Os próprios salmistas confirmavam isso. A seus anjos ele dará ordens ao teu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Esse salmo interessante, 91, depois ele é aplicado ao próprio Senhor Jesus, quando estava vivendo uma experiência de dificuldade. E Jesus foi, sim, muitas vezes acudido nas suas necessidades por anjos. Depois dos 40 dias de tentação no deserto, a Bíblia diz que veio o anjo e o serviu. Você vê várias situações que os anjos o consolaram, serviram. Então, hoje, nós vamos percebendo que conforme o tempo foi passando, a igreja foi espalhada pela terra, Jesus subiu ao céu, o Espírito Santo foi derramado, deu dons à igreja, e hoje nós somos o braço estendido de Jesus. Hoje nós é que levamos um prato de comida a quem está necessitado, principalmente começando dentro da casa de Deus. A Bíblia fala, se nós estamos vendo um irmão passando necessidade e não acudimos, nós estamos pecando. Quem tem condição de fazer o bem e não faz, com isso está pecando. Então, o que vai acontecendo? Você vai observando que no Novo Testamento vai diminuindo essa ação mais assim, confrontante de um anjo aparecer, mas eles estão agindo ainda, eles são seres invisíveis, só que a igreja hoje tem essa função tremenda. Quando você recebe um dom de Cristo, do Espírito Santo, e você exerce esse dom, um dom de misericórdia, um dom de levar uma palavra de conforto, um dom de exortação, que muitas vezes era isso que o anjo falava, não temas, né? Ou muitas vezes eles estavam passando uma necessidade e o anjo trazia um prato de comida. Então Deus age de maneira concreta, né? Cuidando daquilo que é físico, às vezes até material na nossa vida, utilizando meios, ou seres espirituais, ou muitas vezes seres humanos, pessoas que Deus coloca. Nós podemos estar sendo usados por Deus, e nós somos muitas vezes abençoados quando Deus coloca pessoas na nossa vida, na nossa caminhada.
Bom, domingo passado falamos de Elias. Vimos a experiência de anjos operando na vida dele. Tem inúmeras passagens, poderíamos ficar vários domingos aqui vendo como que Deus utilizou anjos para abençoar a vida dos seus filhos no passado e continua operando hoje ainda. Nós nem sabemos quantas vezes Deus pode ter colocado algum anjo para te livrar de alguma coisa que você nem sabe. Muitas coisas podem estar acontecendo no nosso dia a dia e essa é a ideia. Que Deus age de maneira soberana, a providência de Deus no ordinário cotidiano. Mas hoje eu queria falar um pouquinho com você, vendo esse mesmo tema, mas abre lá em Gênesis capítulo 37, a providência cotidiana de Deus em nossa vida. Nós vamos ver agora como que Deus não só usa anjos, usou no passado, continua usando, colocando anjos no nosso caminho, são ministros enviados ao nosso favor, tá? Mas Deus também pode usar pessoas. E nesse sentido eu posso dizer que são verdadeiros anjos que Deus coloca no nosso caminho. Nós vamos ver uma experiência que para mim é mais assim, clara na Bíblia, porque são feitos comentários, conforme vai acontecendo as experiências que José, que é a história de José do Egito, né? Ele vai vivendo, aí Deus vai dizendo, não, e a Bíblia vai dizer assim, e Deus era com ele, e Deus fez isso, Deus colocou uma pessoa assim no caminho dele, e Deus, é Deus agindo de maneira providencial na nossa vida, colocando pessoas, abrindo portas, conduzindo a nossa história. Então, em Gênesis, capítulo de número 37, você vai ter a descrição da vida de José. Segura a Bíblia aberta aí, eu vou mostrar para você um pouquinho da história de José. Todo mundo aqui conhece a história de José, né? Na verdade, começa aí no capítulo 37, vai até o capítulo 50, toda a Bíblia, né? Você tem toda a Bíblia aí, deixa eu deixar aberto o meu aqui também. Você tem o restante do livro de Gênesis, do capítulo 37 até o capítulo número 50, a vida de José. Mas eu não vou detalhar ponto por ponto. Nós vamos selecionar aqui alguns momentos na sua vida, nós vemos como que Deus operou de maneira maravilhosa na sua vida. Primeiro, José era o filho protegido de Jacó. Isso está aí no capítulo de número 37, verso de 1 a 3. Olha lá, deixa eu deixar aberto aqui, ó, capítulo 37, verso de 1 a 3. Diz assim a palavra de Deus. Jacó habitava na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Essas são as gerações de Jacó. José, aos 17 anos de idade, estava com seus irmãos apacentando os rebanhos. Sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila, com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia a seu pai as más notícias a respeito de seus irmãos. Israel amava mais a José do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. E lhe fez uma túnica de várias cores. Então aqui você tem o início da história de José. Essa idade é importante, guarda ela aí. 17 anos. Ele morava com o seu pai. Naquela época você tinha uma situação, né, que não é como hoje, né, muitas esposas, muitos filhos de diferentes esposas, e havia um clima de ciúmes muito grande ali. Porque Jacó, Israel, a mesma coisa, mesma pessoa, amava José mais do que os outros irmãos, e os outros irmãos percebiam isso. E ele protegia esse irmão. Era o filho da velhice, era um dos mais novos, depois tinha Benjamim, que era mais novo que ele também. E aí, a Bíblia diz assim que ele tinha um cuidado especial, ele amava mais aquele filho do que os demais. A Bíblia diz que ele, por exemplo, a roupa, o que tinha de melhor era para aquele filho, né? Então, os outros irmãos provavelmente pegava no bazar lá de roupas usadas, né? Mas para ele, nós vamos lá no shopping, né? A loja de marca, vamos comprar a melhor túnica, a mais bonita, a mais chique, de marca. Imagina, os irmãos percebiam isso. Isso foi criando um ambiente. Ele era então um filho protegido de Jacó. Capítulo 37 começa a falar, com 17 anos de idade. Se você continuar lendo, ele era também alguém odiado pelos seus irmãos. No capítulo 37 ainda, verso 4 e diante, diz assim, vendo pois seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos eles, odiavam-no, e já não lhe podia falar pacificamente. Então José começa a experimentar um conflito dentro de casa. Ele já não conseguia se relacionar com seus irmãos. Ele foi ficando isolado, uma situação crítica começou a crescer ali. José teve um sonho, verso de número 5, que contou aos seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais. A gente mostra que esse conflito, esse ódio, só crescia naquela casa. E ainda diz no verso de número 6 em diante,
que, depois do capítulo 37 até o 50, que ele foi o filho preservado pela providência ordinária e cotidiana de Deus. Nós vamos ver o que vai acontecer na vida dele e como que esse ódio cresceu. A história a gente conhece muito bem, nós vamos selecionar alguns pontos. Ele acabou sendo, então, agredido pelos seus irmãos, foi lançado num poço, e como que eles quiseram dar cabo na vida de José. Mas aí a gente vai ver a providência de Deus, como que Deus opera de maneira extraordinária. Usando sim anjos, tá? Agindo de maneira imediata. Deus é poderoso, Ele move as coisas, Ele faz, Ele acontece, Ele muda o coração, Ele age de maneira imediata. Mas também de maneira imediata, usando meios. Ele pode usar anjos, Ele pode usar pessoas. Deus tinha um propósito na vida de José. Ele tinha 17 anos de idade quando ele é vendido pelos seus irmãos. Você vai ver que lá no final, nós vamos ver quantos anos ele tinha e quanto tempo demorou para ele compreender o que Deus estava fazendo na vida dele. Tudo dentro da providência, da soberania, da ação de Deus. Primeira coisa, a providência de Deus que nós não vemos no cotidiano. O que eu vou contar aqui para você, José, nem ficou sabendo. Ele não tinha a mínima ideia do que estava acontecendo. Ele estava muito assustado, sem compreender o que estava acontecendo. Porque o que foi que aconteceu? Teve um momento que ele foi lá ver os seus irmãos, que estavam no campo, e a Bíblia diz então que, verso 17 em diante, diz assim: então seguiu José atrás dos irmãos, e os achou em Dotã. E aí os irmãos de longe viram ele, de longe o viram, e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. E diziam um ao outro: vem lá o tal sonhador. Vinde, pois, agora, matemo-lo e lancemo-lo numa dessas cisternas, e diremos: um animal selvagem o comeu, e vejamos em que lhe darão os sonhos. Gente, olha que coisa, a experiência que nós estamos vendo aqui. Ele tinha os próprios familiares dele, aquele conflito cresceu, aquele ódio cresceu muito, como a gente viu. Muito disso foi provocado pelo pai, que teve mais preferência de um do que pelo outro. Era uma circunstância bem específica, e o ódio cresceu. E eles conspiraram, eles planejaram no coração matar José. Eles não queriam vender José, eles queriam matar José. Eles já tinham planejado isso. Eles tinham, vamos fazer assim, já está tudo certo. Era um plano, uma conspiração para dar cabo da vida dele. Então assim, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos matar, e depois, foi discutido isso aí, levou um tempo, depois que a gente matar ele, o que a gente vai fazer com o corpo dele? Nós vamos fazer assim, nós vamos jogar ele numa cisterna, e depois, o que ele vai fazer? Ele desaparece, que ele vai dizer, nós vamos dizer o seguinte, que um animal selvagem o comeu, e acabamos com a vida dele. Foi um plano. Isso, foi planejado a acontecer na sua vida. Só que aí a gente vê a providência de Deus, porque eu digo, José não sabia de nada, nem da conspiração, e nem da providência que Deus já tinha para ele. Porque quando aquilo aconteceu, um dos seus irmãos, Rúben, vendo aquilo, ouvindo isso, Deus já usou essa pessoa, livrou-o das mãos deles e disse: não lhe tiremos a vida. E também disse o seguinte: olha, não vamos derramar sangue, lançai nessa cisterna que está no deserto, e não ponhais mão sobre ele. Isto disse para o livrar deles, a fim de o restituir ao seu pai. Então, os irmãos conspiraram tirar a vida, mas Deus já foi colocando um anjo aqui, alguém que interveio, que impediu que aquele plano viesse a se cumprir na sua vida. E José está sabendo do quê? Está sabendo de nada. José está sabendo de nada. Ele vinha lá, desculpa falar, bobo alegre, 17 anos, dedo duro, mimado, era um jovem adolescente completamente fora, não está nem tendo noção do que está acontecendo na vida dele. A vida dele corria perigo, corria perigo. Um grupo tentando tirar a vida dele, e Deus já colocando uma pessoa para impedir. Eu estou dizendo isso pelo seguinte, gente. Quantas vezes na nossa vida, olha o título lá, providência de Deus que não vemos no cotidiano. Pessoas conspiram mal contra a gente. Nós nem ficamos sabendo. Deus pode e tem nos livrar de coisas que a gente não tem nem noção, gente. Usando pessoas. Então são situações que Deus soberanamente, a doutrina da providência, a doutrina da soberania de Deus. É Ele que conduz a história. É Ele que move o coração das pessoas. A Bíblia diz que o coração do rei está nas mãos do Senhor. E Ele, como um ribeiro d'água, Ele o inclina onde quer. Assim está o coração de todos. E foi Deus que usou a vida de Rúben
para entrar naquela situação e já começar a dialogar com os irmãos. Olha, não é bem assim o caminho, vamos fazer o vamos jogar lá, mas não mata, joga ele vivo. Mas na cabeça de Rubem, ele já queria restituir ao pai. Isso é providência. É Deus usando pessoas para nos abençoar e para nos livrar. Nesse caso aqui não foi enviado um anjo, entendeu? Podia vir um anjo lá batendo uma asa, puxando a espada, amaldiçoando os irmãos dele. Não foi nada disso. Foi um dos irmãos que se levantou. Isso não é providência de Deus? Claro que é providência de Deus. E a gente sabe que foi exatamente isso. Ele foi lançado no poço, mas antes que Rubem restituísse José para o pai, Deus já tinha um outro propósito na vida dele. Passou uma caravana lá de ismaelitas, e eles pegaram e venderam José como escravo. Então, o primeiro ponto que me chama a atenção é a providência que nós não vemos. Existem coisas que Deus está fazendo. Se você está aqui hoje, deixa eu contar com você, Deus te preservou. De muitas maneiras Deus te preservou. Comentei na semana passada, quantas viagens você não fez? Quanto perigo você não passou? Quanta coisa podia ter acontecido? Gente, a vida da gente é muito frágil. E tem coisas que a gente não entende. Pessoas que chegam a cair de terceiro, quarto andar e não morrem. E outros estão andando na sarjeta, tropeçam, bate a cabeça e morrem. Então, a vida nossa assim, é Deus o tempo todo nos preservando. De muitas maneiras. Aqui, usando pessoas. Quantas vezes pessoas não quiseram te prejudicar no trabalho? A gente não sabe. Reuniões que você nem participou. E Deus levantou alguém e falou, não, essa pessoa é assim, 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 nós não vamos fazer isso. Quantas coisas Deus tem feito na nossa vida que nós nem temos noção. Eu não tenho dúvida disso. Eu não tenho dúvida disso. Eu me lembro uma vez que nós participávamos de uma reunião de oração na Filadélfia, logo quando eu me converti, uns 20 anos atrás, e nós saímos tarde da noite, sexta-feira, os jovens tinham uma reunião de oração. Jovem não faz mais isso, viu, gente? Jovem só reúne se você passar filme, Coca-Cola, e tem que ter cachorro-quente, refrigerante, entendeu? Mas reunião de oração, tarde da noite. Fazia tempo isso aí. Reunião de oração. E eu lembro que quem me dava carona para ir embora era o Silvio. Já era de madrugada. E nós pegamos ali alguma daquelas preferenciais que tinha, não sei se era a Dom Pedro, não sei qual delas que tinha sentido lá para a cidade, eu acho que a Dom Pedro desce, a outra que sobe. Como é que chama lá? Rui Barbosa. E eu me lembro, nunca esqueço disso, que uma vez nós estávamos passando e eu olhei para trás, acabou de passar uma esquina e eu olhei para trás, veio um carro, atravessou o pare com tudo assim, mas eu não sei, uns quase 80 por hora. Vrum. Gente, foi coisa de segundos. Se eu não tivesse olhado para trás, eu não ia ter visto aquele carro. Falei, isso foi por Deus. Se a gente tivesse atrasado assim, alguns segundos, nós íamos andar naquele carro. E ele estava na preferencial, de madrugada, andando rápido. Mas o carro cruzou a preferencial com tudo. E eu falei assim, gente, se eu não olho para trás, quantas vezes, eu lembro que a gente comentou isso no carro, quantas vezes Deus nos livrou de coisa que a gente nem sabe. É coisa de milésimos de segundo numa estrada, um caminhão que entra, alguém que fecha. Outro dia, quem foi aqui, o Cláudio, né, Cláudio? Teve um acidente na estrada aqui, que saiu até na câmera. Foi uma coisa de louco, o caminhão virou, capotou tudo, e foi por milésimos de segundo, Deus. Nós tivemos agora o caso daquela criança que passa na televisão o tempo todo, que a gente passou a televisão, está na internet. O carro passou 2 vezes em cima da criança, gente. Vai pôr um negócio desse? Entendeu? E o moleque levantou andando, né? Então, é Deus agindo, sabe? Não é a hora, pode passar por cima, gente, pode explodir, pode acontecer o que for. Deus provendo, agindo, nesse caso, usando pessoas, e nós não vemos. Então eu acho interessante isso, porque José não ficou sabendo desse diálogo, nem da conspiração contra ele, e nem de Rubem, ele não está sabendo de nada, ele não está sabendo. Como nós, muitas vezes, nem sabemos o que está acontecendo. Tem gente planejando mal, e tem Deus já providenciando a saída do livramento, e a gente nem está sabendo disso. Nós não estamos perdidos no acaso, nós não estamos aí, meus irmãos, nós estamos debaixo da providência e soberania de Deus. Ele conduz a nossa história, Ele tem um propósito para tudo. Segunda coisa que me chama a atenção da história de José, dentro desse tema, anjos da vida, pessoas que Deus levanta. Você sabe o que vai acontecer com ele? Ele vai ser vendido e vai ser levado para o Egito. Quem que ele conhece lá? Capítulo 39. Se quiser deixar a sua Bíblia aberta, nós vamos caminhar um pouquinho na história dele. Quando ele chega lá no capítulo 39, o que vai acontecer no capítulo 39? Ele vai conhecer um tal de Potifar. Não é Deus que provê essas coisas, gente. Olha o que vai acontecer. Capítulo 39, verso de número 1. José foi levado ao Egito
E Potifar, oficial do faraó, comandante da guarda, egípcio, comprou dos ismaelitas, que o tinham levado para lá. Verso 2, e o Senhor era com José. Eu acho essa frase aqui, vai acompanhar a vida de José. Isso, gente, tem que fazer a gente repensar completamente esse evangelho que é pregado por aí, porque esse evangelho é o seguinte, o Filho de Deus não passa por dificuldades. E se você vê a vida de José, o Senhor era com José, mas peraí, ele foi vendido pelos irmãos, mas Deus era com ele. Porque a gente não consegue entender que é possível você ser filho de Deus e passar por dificuldades, porque Deus não nos livra da provação, Ele nos livra na provação. A diferença é enorme. Então a provação vem. Deus não nos poupa de aflição não, gente. Quem pensa que ser filho de Deus é ser poupado de aflição, de problema, de luta, de dificuldade, não entendeu a Bíblia. Não entendeu o Evangelho. Não compreende a vontade de Deus. Vai viver frustrado. Vai provavelmente abandonar a fé no meio do caminho. Você vai lembrar claramente daquele texto. No mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Essa é a diferença. Então, é Deus presente. Estarei convosco todos os dias. Socorro presente na tribulação. A diferença é essa. Então, o Filho de Deus passa por tribulação aqui nesse mundo, mas Deus está junto com ele. E ele livra na tribulação. Ele está presente naquela hora. Olha o que aconteceu com José. Foi vendido. Coisa horrível aconteceu com a vida dele. Ele vê os próprios familiares dele jogando ele num poço. Depois vende e ele vai como escravo. Foi arrastado num deserto. Sabe lá Deus que bons tratos tiveram, né? Chega lá. Agora ele está na mão de um homem mais poderoso. O compra. E a Bíblia diz assim, e o Senhor era com José. Gente, isso faz a gente repensar muita coisa que é dita por aí. É uma visão totalmente diferente. É um outro evangelho que é pregado aí fora, tá, gente? O evangelho é isso aqui, ó. As verdades bíblicas são essas. E o Senhor era com ele. Por que o Senhor era com ele? Olha o que vai acontecer. Ele veio ser um homem próspero. Estava na casa do seu senhor egípcio. E vendo Potifar que o Senhor era com ele, e que tudo que ele fazia, o Senhor fazia prosperar em suas mãos, então a história muda. Olha como que Deus age. Eu gosto dessa passagem aqui, verso 4. Logrou José mercê perante ele. Esse logrou mercê, achou graça. Gente, essa é uma experiência que eu tenho certeza que você já teve. E eu não sei se você foi sensível e percebeu que foi Deus que agiu naquela hora. É quando você está numa determinada situação, Deus coloca alguém na sua vida e você acha graça diante daquela pessoa. Aquela pessoa simpatiza com você. Às vezes aquela pessoa te protege, aquela pessoa te defende, aquela pessoa abre portas para você, aquela pessoa te dá oportunidades. Isso não é Deus, gente? Olha aí, o texto é claro. José achou graça perante ele. E quem é que estava agindo? Era Deus. Então aqui Potifar foi, vamos dizer assim, nesse sentido, um anjo na vida de José. É a providência ordinária, cotidiana que foi colocada na vida dele no momento de grande dificuldade. No momento de grande dificuldade. Logrou José mercê perante ele. Ele achou graça perante Potifar. Aí o que vai acontecer? A quem ele servia. E ele pôs por mordomo de toda a sua casa. Lhe passou às mãos tudo que tinha. Desde que o fizera mordomo de sua casa, sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa dos egípcios por amor a José. A bênção do Senhor estava sempre sobre tudo que tinha, tanto em casa como no campo. Isso é providência ordinária, cotidiana, mas não deixa de ser impressionante. Não deve ser algo que deve passar batido na nossa vida, não. E nós devemos ser gratos a Deus, quando Deus coloca a pessoa certa, que nos dá oportunidade, que abre a porta, que conduz. Você tem que olhar e falar assim, foi Deus que colocou você aqui. A gente já viu essa expressão, até usada popularmente. Olha, foi como um anjo de Deus na minha vida. Você nunca teve essa experiência? Todo mundo já teve aqui, gente, não é possível. Nós pode ver que são situações de adversidade, situações de dificuldade, que Deus coloca a pessoa certa. Não podia ter pessoa melhor, naquela hora, naquele lugar, para de repente trazer uma palavra de ânimo. Às vezes nem crente é não. O egípcio aqui era Potifar, era pagão, adorava outros deuses. Mas acima de todos os deuses, gente, tem o Senhor, que tem nas suas mãos todas as pessoas, quer sejam seus filhos, os fiéis, como os ímpios, Ele opera e usa, como diz lá no texto de Daniel, com o exército do céu, com os moradores da terra. É Deus que conduz. E Ele colocou Potifar
e fez com que José achasse graça. E ele foi protegido de Potifar durante todo aquele período, poupado de muita coisa. Aí sim, é Deus agindo, na tribulação. Entendeu? Não livra da tribulação, é na tribulação. Deus colocou ele como um anjo na sua vida. Depois disso, você sabe que, geralmente, você vê com um homem muito bom, que Deus usou, sim, foi uma pessoa que beneficiou muito a vida de José. Só que aí o texto vai nos falar de uma pessoa que vivia junto lá naquela casa, que aí era um negócio complicado, né? A mulher de Potifar começou a dar em cima de José e criou uma situação. José temia a Deus, e agora, e vai, não vai? Você conhece a história. Ele fugiu, ela segurou o manto dele e começou a gritar, foi rejeitada, né? Começou a gritar que ele tentou agredir, aquela coisa toda, e ele foi então preso. Mais uma vez, a gente fica impressionado com a providência de Deus no meio das dificuldades. Aqui você vai ver a experiência dele com o carcereiro. Um pouquinho lá para frente, 39, 20. E o senhor de José, que era Potifar, o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. E ali ficou ele na prisão. Pronto. Aí você fala, agora Deus o abandonou. Aí continua o texto, o Senhor, porém, era com José. Ele foi benigno. E lhe deu o quê? Mercê perante o carcereiro. Quem que fez com que José achasse graça perante o carcereiro? O texto é claro, gente, é Deus. Deus moveu o coração do carcereiro e falou assim, ó, olha para esse menino aí, tá olhando? Cuida dele. Ele é meu filho, tá? Foi isso que Deus fez. Mais uma vez, Deus colocou aquela pessoa, e o texto é claro, e lhe deu mercê perante o carcereiro. Ele achou graça. O carcereiro olhou para ele e gostou dele. Gente, eu vou falar para você, o diabo coloca gente no nosso caminho para atrapalhar, né? Mas Deus coloca 10 pessoas para ajudar. Tem pessoas que olham para a gente, não vai com a nossa cara. Não tem isso aí não acontece? E começa a perseguir a gente, começa a criar problema, e começa a dificultar o nosso trabalho, a nossa vida. Tem! Mas tem pessoas que Deus coloca na nossa vida, que Ele olha para a gente, gostei de você. O carcereiro olhou para José e falou assim, você é uma pessoa especial. E deu a chave na mão dele. E a Bíblia vai dizer, você continuar lendo o texto aí, ele tomou conta lá de tudo. Ele começou a administrar, ele devia ser um bom administrador, uma pessoa inteligente, conhecia línguas. Ele devia ter uma série de características diferentes do escravo. Entende? Que Deus usou tudo aquilo e foi conduzindo. Mas eu gosto dessa passagem. Mesmo ele sendo preso, o Senhor, porém, era com José. Que mais? E o Senhor foi benigno. E o que mais? Fez com que ele achasse graça perante o carcereiro. Achar mercê aqui é graça. Mais uma vez, logrou, ganhou. Mais um anjo na sua vida. Deus colocou aquela pessoa na hora, no lugar, que lhe deu oportunidades, que lhe livrou poupou de muitos problemas que podia ter ali dentro. É Deus agindo, gente. Você tem que olhar na sua vida e entender que é Deus que está colocando as pessoas. Tá? Nós honramos as pessoas, mas glorificamos a Deus. Porque a Bíblia fala, honra o rei, né? Quem honra, honra. Então honramos. Deus colocou lá uma pessoa, pode ser um chefe seu. Né? Eu já tive na minha vida experiências assim extraordinárias, em que eu fui trabalhar, antes de ser pastor, no escritório de desenho, de projetos, e eu me lembro que tinha o que era o chefe do departamento lá, ele, todo respeito, não tem nada contra a religião dele, mas ele era testemunho de Jeová. Gente, esse cara me perseguia, mas o dono da empresa, achei graça aos olhos dele. Então, o que me salvava naquele lugar ali, era o dono da empresa. Porque se dependesse daquele outro ali, eu estava na rua. E eu me lembro que eu sofria na mão de um, mas era poupado na mão do outro. Ele só não me mandava embora porque Deus achou graça. Esse homem fez tanta coisa pela minha vida. E Deus me abençoou muito usando aquela pessoa. Não era evangelho, não era crente, não era nada disso. Ele gostou de mim. Não sei o que aconteceu, foi Deus que fez aquilo. Eu me lembro quando eu casei, há 15 anos atrás, completei 15 anos agora, esse homem fez um negócio que raramente alguém faz isso. Eu me lembro quando eu casei, ele chegou para mim, eu estava indo embora, né? Fui para Marília, continuei trabalhando nessa área lá, e depois fui para São Paulo. E ele falou assim, olha, você vai casar agora, jovem e tal, o que está faltando na sua casa? Aí eu falei, olha, está faltando muita coisa, está faltando. Mas aí ele falou assim, e fogão? Vou te dar um fogão novo, tá? Pegou o cheque da empresa, destacou o cheque, assinou, me deu em branco. Falou assim, olha, você escolhe um fogão aí na praça, compra, depois só me fala quanto foi para me registrar aqui. E eu me lembro que eu não tive tempo de ver esse tal desse fogão, eu fiquei com esse cheque em branco.
Eu fiquei com medo, não sabia o que fazer com esse cheque em branco. Eu fui passar a lua de mel lá em Santa Catarina, viajei com esse cheque em branco no bolso. E eu andei com esse cheque em branco o tempo todo. Voltei, fui para Marília, nunca esqueço, fui com a minha esposa, loja chique. Cheguei lá, metido, né? Menino novo, falei o seguinte, eu quero o melhor fogão que tem aqui, ó. Mas quando, não importa, cheque em branco. Da empresa, rapaz. E esse homem não me ligou durante meses. Fui lá, peguei o melhor fogão que tinha lá, só assinei o cheque, preenchi, já estava assinado, né? Preenchi o checão lá bonito, lá entreguei para ele. Durou um bom tempo esse fogão. Depois de 15 anos não dura muito tempo, né? Já foi, né? Eu me lembro de detalhes assim, que ele facilitou minha vida. Eu me lembro quando eu fui morar em Marília, ele ligou lá em Marília, arranjou um trabalho para mim. Então, são pessoas que Deus vai colocar na nossa vida, gente. Eu não tinha dúvida, eu falei que só estou aqui graças a essa pessoa. E aquele outro que me perseguiu, eu não vou nem contar o que aconteceu com ele. Né? Mas Deus é que cuida, entende? Muito tempo depois, eu assumi o lugar dele. Eu me tornei o chefe do departamento lá. Sofri o cano na mão dele, entendeu? Mas eu orava. Falava, Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, tem misericórdia de mim. Não quero fazer besteira. Deus moveu as coisas, que houve um atrito dele com o chefe lá. E ele saiu e eu assumi o lugar dele. Entende? E depois essa pessoa, quando foi embora, só abençoou. Então, é Deus que coloca e abre porta e confirma. Eu tenho certeza que todos nós aqui temos experiência. Então, a providência de Deus, quando nós experimentamos, né, nós vemos, está claro, está ali. Mas o que mais assim conforta a gente, no fim de tudo, depois de muito tempo, é quando nós começamos a olhar para trás. Nós não entendemos o que a gente está passando. Porque é no meio das adversidades, das dificuldades que você vai ver a mão de Deus. Só que você não entende, por que está acontecendo aquilo? Ele não entendia por que ele foi vendido pelos irmãos, por que ele foi parar ali no cárcere. No fim, o copeiro e o padeiro do faraó foram presos também, ele teve um relacionamento com eles, e depois o faraó, ele interpretava sonhos, o faraó não dormia de tanto sonho que estava tendo, atormentado, e ele foi colocado diante do faraó, e interpretou os sonhos do faraó, e Deus abriu as portas. E eu posso dizer aqui, é quando nós compreendemos, né, a providência de Deus no dia a dia, no cotidiano. Então, depois que José vai interpretar os sonhos de Faraó, diz lá no verso 39, disse Faraó a José, visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu, administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerá todo o meu povo, somente no trono eu serei maior que tu. Gente, não é brincadeira não, hein? Um moleque de 17 anos, né, mimado. Protegido do pai, aquela coisa toda, foi vendido como escravo, passou por todas aquelas experiências, foi cair na casa de Potifar, sofreu com a esposa de Potifar, foi para o cárcere, Deus foi com ele, achou graça diante lá do carcereiro, passou muita dificuldade, quando menos espera, ele se torna simplesmente a segunda pessoa mais poderosa do mundo que havia naquela época. E o próprio faraó fala assim, ó, só quando eu sento no trono que eu sou maior do que tu. Que idade que José tinha? Na verdade, José tinha 30 anos quando se apresentou a Faraó. Com que idade que ele saiu de lá? Da casa do pai dele? 17 anos. Quantos anos passaram? 13 anos, gente. 13 anos. Tem coisas que você está passando na sua vida hoje que você não entende. Passa assim 1 ano, 2 anos, você continua sem entender. Estou dando um exemplo para você de 13 anos, gente. 13 anos. Vai passar muito mais tempo, gente. Ele vai casar, ele vai ter filho. Quanta coisa ele vai ver. Para que o pai dele, que não estava entendendo nada, até então estava de luta, achando que o filho tinha morrido. Gente, muito tempo lá na frente. Bom, você pode contar no mínimo 7 anos para frente, porque são 7 anos de vaca magra, a gente fala, né? E depois 7 anos de vaca gorda, são mais 14. Então você junta 13 com 14, quase 30 anos. É o período que os irmãos dele vão aparecer lá no Egito. Então o pai dele ficou quase 30 anos sem entender por que aquela dificuldade, aquele problema que ele estava passando dentro da casa dele. E aí é que eu posso dizer então que é quando os irmãos vão se encontrar com ele, aquela história que a gente conhece, mas que no final José compreende, ele já estava maduro, um homem maduro, provavelmente com 30 mais 14, uns 45 anos, né, uns 44, 45 anos. Ele já estava mais maduro, na casa lá dos 40 anos, os irmãos vieram, e ele falou assim, vocês intentaram mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vês agora,
que se conserve muita gente em vida. Ele começou como um menino mimado que só pensava em si. E ele agora já está maduro, preparado. Deus trabalhou na vida dele, Deus transformou a realidade da vida dele. E hoje ele já não está mais pensando em si. Ele estava entendendo que a vida dele tinha um propósito maior. Deus queria usar sua vida, os seus dons, não para benefício próprio apenas, mas para beneficiar outros. É por isso que ele pode dizer assim, olha, vocês intentaram o mal, mas Deus transformou em bem. Ele está reconhecendo a soberania, a providência de Deus em toda a jornada dele. E ele ainda diz assim, olha, e Deus fez isso para que se conserve muita gente em vida. É Deus, gente. É Deus usando a nossa vida, operando a nossa vida por um propósito maior. É por isso que nós podemos e devemos dizer que você pode não compreender o que você está passando agora. Por que eu estou passando por isso? Por que Deus está permitindo isso na minha vida? É natural. Nós somos humanos. A Bíblia não fala dos lamentos de José, mas será que ele não... 17 anos de idade, jogado lá num poço. Os irmãos discutindo se mata, se não mata. Será que não passou nenhum momento da cabeça dele agora? Agora já era. Agora já era. De repente ele é vendido como escravo. Agora está tudo bem. De repente vai para o cárcere de novo. Agora já era. Essa experiência é a nossa experiência, gente. Quantas vezes Deus proveu, abriu portas, fez com que você achasse graça diante de algumas pessoas. Depois as coisas desandam, problemas acontecem, você sofre. E assim a nossa jornada. Até que se alcance maturidade e entenda que Deus tem um propósito maior na sua vida. Ele quer te usar para abençoar muitas outras vidas. E Ele vai colocar anjos. No fim da história, José entende que agora ele ia ser um anjo. Ele ia ser um anjo. Porque ele estava sendo um anjo para a vida de Faraó. Ele estava sendo um anjo para a vida dos seus familiares. E ele estava sendo um anjo nesse sentido, usado por Deus para abençoar a vida de uma multidão. Por isso ele diz assim, que vede agora que Deus fez isso para conservar muita gente em vida. Deus colocou muitos anjos na vida dele, mas no fim da história, quando ele já está maduro, ele é que se torna um anjo, vamos dizer assim, nas mãos de Deus. E eu não tenho dúvida que Deus quer fazer isso com a gente. Deus vai colocar muitos anjos na sua vida, mas pode ser que seja um dia que Deus coloque e use você para ser um anjo e uma bênção na vida de outras pessoas. Gente, quantas vezes, concluir aqui com você, Deus agiu providencialmente em sua vida. Você nem ficou sabendo. Não sabendo. É uma pergunta que não tem resposta. Não sabendo. Quanta coisa Deus nos livrou. E nós nem ficamos sabendo. Muitas vezes Deus usou pessoas para te ajudar. E te livrar. E você nem percebeu. Pessoas que estavam tentando fazer o mal contra você, conspirando, planejando, durante toda a sua vida. Você está aqui hoje, 30, 40, 50, 60, 70, 80, não sei se tem gente com mais idade. Deus foi te preservando. Deus foi usando pessoas e situações e conduzindo a sua história. Muitas vezes Deus colocou pessoas em nosso caminho que fizeram toda a diferença. E nós experimentamos isso cotidianamente. Essas pessoas que fazem diferença na sua vida, elas não estão ali por acaso. Pessoas que te dão oportunidade, que abrem as portas, que conduz, que você não sabe, não tem explicação, de repente você achou graça diante daquela pessoa. Ele simpatizou com você, gostou de você. Do nada, de graça. Não é de graça. É Deus fazendo com que você encontre graça perante algumas pessoas. Mas nem sempre, gente, nós compreendemos o que está acontecendo. Nem sempre. Mas nós precisamos de perseverança para dizer como José, Deus transformou o mal em bem. Eu não sei o que você está passando, a sua experiência, todos nós temos experiências que nós não entendemos naquele momento, naquela hora. Mas que Deus nos dê a graça para perseverarmos. José, uma coisa ele fez, é o que ele podia fazer. Permaneceu fiel a Deus. Muitas oportunidades foram dadas para ele enriquecer ilicitamente, porque ele tinha tudo de Potifar na mão dele. Para ele, tentações, a mulher de Potifar. Gente, muito poder foi dado para a vida de José. Mas você percebe que Deus preparou. Deus não deu para ele nada antes dele estar preparado. Deus muitas vezes nos humilha, nos quebranta, nos coloca lá embaixo para depois nos levantar. Ele está trabalhando a nossa vida. Para a gente compreender, no final, nem que seja no final, que a gente olha para trás e diz assim, olha, foi-me bom ter passado por isso. Porque Deus transformou o mal em bem. É assim que Deus faz. Essa é a doutrina da providência de Deus no ordinário cotidiano, dia a dia,
cuidando da sua vida. Se você ainda está aqui nesse mundo, se você está aqui hoje na casa de Deus, é porque Deus te preservou de muita coisa. Algumas você nem ficou sabendo, outros você deve estar se lembrando. Agradeça a Deus por isso. E quem sabe já não está na hora de Deus começar a te usar. Isso que nós vamos falar nos próximos domingos. Vamos encerrar com uma oração, meus queridos. Não sei como está o pessoal do louvor, vai ter um cântico. Enquanto eu oro, os irmãos vêm à frente. Nós vamos encerrar com uma oração. Ó Deus, nós estamos diante de muitas histórias aqui, ó Pai. Cada vida aqui, Senhor, tem uma história. E cada história, Senhor, tem uma providência Tua, Senhor. Muitas vezes o Senhor nos livrou de coisas que nós nem ficamos sabendo, Senhor. Nós somos gratos por isso, ó Pai. Te louvamos por isso, Senhor. O Senhor colocou pessoas no nosso caminho, Senhor. Algumas vezes nós até percebemos, experimentamos, reconhecemos, achamos graça diante de algumas pessoas, oportunidades nos foram dadas, Senhor, portas se abriram. Às vezes até em momentos de dificuldade, de provação, ó Pai. O Senhor colocou pessoas no nosso caminho, para nos animar, para nos fortalecer, para nos dar, ó Deus, renovar a nossa fé, a nossa esperança, nos dar ânimo de fato, Senhor. Nós queremos que foram anjos que o Senhor enviou, na hora e no lugar, para cada um de nós. Eu peço ao Pai, nessas horas, Senhor, agradecemos a Ti, e que possamos reconhecer, ó Pai, que o Senhor está conduzindo nossa história, sermos sensíveis à Tua ação soberana, providencial, nos pequenos detalhes, Senhor, e Te louvamos por isso. E que possamos, ó Pai, como disse José, no final de tudo, dizer que mesmo aquilo que aparentemente era mal, aparentemente, Senhor, atrapalhou, ó Deus, não parecia ser aquilo que nós planejávamos, o Senhor transformou o mal em bem, e tudo realmente, Senhor, cumpre um propósito maior. Usa a nossa vida, Senhor, para sermos agora anjos, no momento em que levamos uma palavra de conforto, uma ajuda física, às vezes material, Senhor, às vezes é um abraço que a pessoa está precisando, às vezes é uma palavra de ânimo, às vezes, Senhor, é um prato de comida, Senhor, não sei, ó Pai. Use a nossa vida para sermos anjos na vida daqueles que necessitam. Que possamos alcançar essa maturidade de José, que começou a vida, Senhor, pensando em si. Era alguém que vivia para si, Senhor, mas terminou pensando nos outros, no próximo. Eu creio que é isso que Tu queres de cada um de nós. É o que eu te peço, te agradeço, no nome de Jesus. Amém, Senhor.